Olá, bolseiras e bolseiros K-popers de todo o Brasil, bem-vindos a mais um K-Bolsa. Eu sou a Débora e eu estou aqui com dois convidados especiais. Estamos aqui com ele que já é de casa, o maior ultimate do JYP aqui em Terras Tupiniquins, Bruno. Oi, Bruno, bem-vindo mais uma vez ao Bolsa Nerd. Oi, Débora, oi todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, sempre um prazer estar aqui. Que bom. E estamos aqui com uma convidada especial, a Dani. Eu conheci ela por causa do Stray Kids, depois eu descobri que ela tem também uma página de K-pop. Então, bem-vinda, Dani, bem-vinda ao nosso podcast. Se quiser falar um pouquinho sobre a sua página, sobre como é a sua relação com o K-pop. Muito obrigada, Débora. Meu nome é Dani. Eu tô há pouco tempo no K-pop, na verdade. Na verdade, que me fez interessar pelo K-pop foi o próprio Stray Kids, né? Eu não tinha intenção de entrar pro fandom a partir do momento que foi por influência mesmo. A minha intenção era mais consumir os produtos, comprar álbuns e tal, e curtir as músicas como eu sempre faço com os outros grupos, bandas que eu curto. E tem sido muito interessante, porque foi uma quebra de paradigmas, assim, né? Porque quando você vê de fora, você tem um certo preconceito com esse gênero, né? Mas aí quando você acaba conhecendo, você aprofunda, você vê que tem muitas coisas interessantes, muitos mais pontos positivos além dos negativos. E com isso fez com que eu aprofundasse mais. Aí hoje eu sou uma das administradoras de uma página no Facebook, que é o Stray Kids Supremacy. Né? Quem não conhece, dá uma olhada, curta, compartilha, porque a gente tenta fazer um conteúdo super legal, com várias infos, vários memes também, para deixar o pessoal bem informado, né? Porque, querendo ou não, é um grupo novo, é um fandom novo, ainda tem uma certa carência de informação, então a gente vem tentando compensar. Esse é um podcast que a gente já tinha muita vontade de fazer, porque o Stray Kids é meu grupo masculino favorito, eu tenho um amor enorme por eles, mas a gente quis esperar o Kingdom passar porque a gente estava fazendo a cobertura dos episódios e aconteceu que eles venceram o Kingdom, são os reis do palco, então a gente viu que era o melhor momento também para fazer esse podcast do Stray Kids e encerrar a jornada do Kingdom. E não vai ser fácil porque é um grupo que eu amo muito, ao mesmo tempo que eu conheço eles, mas poder expressar isso no podcast é um desafio, mas estamos aqui para isso, nesse podcast sobre um dos grupos mais fortes da quarta geração, Stray Kids. Então, para começar, eu vou apresentar os membros do Stray Kids. Começando pelo líder Bang Chan, seguido pelo Linou, ou Lee Min-ho, Min-no, para os íntimos, Seonbin, Yujin, Han Ji-sun, Felix, ou Yongbok, também depende do que você preferir, Sunmin e Yeonjin, ou IN, que é o stage name dele. Eles são meninos que debutaram no K-pop em 2018, no dia 25 de março de 2018, pelo selo da JYP, com o nome Stray Kids, mas eles já tinham um projeto pré-debut anterior, antes do debut deles, já tinha uma parte do grupo que produzia músicas de forma, digamos que independente, que é o Trio Rachá, que são os membros produtores do grupo, e também teve o reality show que validou o Stray Kids como grupo para debut. E são esses os Stray Kids. Eles são considerados um grupo da quarta geração, porque apesar de ter muita gente que diz, não são quarta geração, é quarta geração, não são quarta geração, porque tem muito essa questão que tem gente que considera data, que geração é por década. Quem fala que o Stray Kids é da quarta geração não sou eu que estou falando. É um estudo que tem feito no K-pop, é um termo que já tem se usado. E mesmo que o K-pop atualmente ele não pode mais ser tão definido por décadas, porque ele tem mudado muito rápido. E a gente vê que a partir de 2018, o K-pop ele começou a funcionar de uma forma diferente no mundo. Foi quando teve o BTS estourando globalmente. Na verdade, já estouraram globalmente em 2017. Em 2018 foi a coroação. A gente teve grupos como EXO, Twice, Blackpink, que deram uma visibilidade global enorme para o K-pop. Então, os grupos que debutaram a partir dessa época, eles já debutaram para o mundo. Eles não debutavam para o K-pop apenas no cenário coreano, asiático. Eles já debutavam com os olhares atentos para o mundo. Eles já debutaram num cenário extremamente competitivo. Então, eles tinham que apresentar coisas novas, tinham que ser
muito performáticos e tinham que apresentar um diferencial. E nesse cenário, o Stray Kids debutou, que eu acho que representou a mudança que o K-pop estava fazendo com um grupo diferente, um grupo que era totalmente autoral, que as músicas eram produzidas por eles, da letra até o arranjo final, que eles participavam da coreografia, dos conceitos. O que envolve o Stray Kids, a marca Stray Kids, eles participam, o nome do grupo foi feito por eles, a logo. Então, eles já chegaram com essa proposta. É um grupo que, como eles escrevem as letras são muito mais intimistas, eles trouxeram uma agressividade no palco e nas músicas, nas performances, que lembravam um pouco o começo da terceira geração, mas que já eram diferentes. Então a gente viu que com o que estava acontecendo no K-pop e o debut do Stray Kids deu aquela virada no K-pop de sonoridade do que os grupos estavam produzindo e que eles foram uma influência para os grupos que estariam debutando posteriormente. Então, por isso o Stray Kids ele é classificado como quarta geração, pelo contexto em que ele debutou e também porque o debut dele influenciou nessa virada de chave sonora e industrial, digamos, do K-pop. Vocês têm alguma coisa a dizer sobre isso? O que, pra mim, diferiu daquele contexto de K-pop na época, eu conhecia o K-pop internacional superficial, que era BTS, Blackpink, um pouco de EXO, um pouco de Monsta X. Ouvia solto lá, Twice, mas quando você compara essa fama internacional com o surgimento deles naquela indústria, foi uma quebra de paradigma imensa, desde a forma que as músicas são produzidas, que é tudo de forma autoral, as letras, os arranjos, composição e tudo, meio que quebra um pouco essa estrutura de tudo industrializado, pelo produto enlatado que é entregue pro idol para ele reproduzir. Parece que o Stray Kids é mais aquela comida natural que você colhe no campo e você faz com a mão, e que tem aquele gostinho a mais, sabe? Que é uma coisa mais natural, porque eles estão envoltos nesse processo desde o início. E desde o início as letras não são superficiais, são letras profundas, e até mesmo sendo melodias um pouco mais alegres, um pouco mais bobinhas, assim, as letras têm um significado incrível. É uma coisa que, para mim, quando eu fui pesquisar mais a fundo, foi um diferencial para mim, que eu falei, cara, esse é um ponto interessante a se focar. Bom, eu acho que o que diferencia também, um dos pontos positivos também seria a nacionalidade dos integrantes, né? E você tem o Ben Chan, apesar que ele tem uma dupla cidadania, né? Mas ele escolheu a australiana para quando ele começou a ser trainee na JYP, né? Porque ele tem essa bagagem, né, da Austrália, de outros conhecimentos que não é tão fechado quanto na Coreia. Você tem o Felix também, que é um australiano. Você tem o Jisoo, que morou muito tempo na Malásia, né? Estudou na Malásia. Então, acho que essa bagagem que eles trouxeram para o grupo também é um grande diferencial e que faz com que o público internacional principalmente se identifica, né? Já que eles têm esse sucesso maior fora da Coreia do que dentro. Eles sabem se comunicar melhor com. Não digo que eles saibam se comunicar melhor, mas eu digo que eles comunicam de uma forma que a gente se identifica mais, né? Então, eu acho que esse é um dos pontos que traz essa diferença do que é o Stray Kids, porque o Stray Kids, ele não tem a cara do K-pop tradicional. É uma música experimental que eles fazem, né? Principalmente a produção do Trio Vatio, né? Porque você tem eletrônico, você tem pop, você tem disco, são muitas camadas. Em uma música, por exemplo, do Side Effects, você tem muitas camadas em Side Effects, né? Por exemplo. Então, acho que esse é um dos pontos positivos, assim, do Stray Kids e que faz com que eles sejam, vou dizer, líderes da quarta geração, mas, tipo assim, um dos nomes grandes da quarta Tem geração. membros estrangeiros, o Stray Kids, mesmo ele não sendo o primeiro grupo de K-pop e nem o único a ter membros estrangeiros, mas eu acho que eu me lembre agora, ele é o primeiro a ter o líder que não é coreano. Se bem que teve o Jay Park no 2PM quando começou, mas em geral eu acho que todos os líderes de K-pop dos grupos costumam ser coreanos. Aí você tem o Chan, que é o líder, mesmo ele sendo descendente de coreanos, mas ele é o principal nome do Stray Kids, a coluna que forma o grupo. Falando em Bang Chan, se a gente vai falar do Stray Kids, seja no debut ou pré-debut, não tem como não falar do Chan ou Chris, ou Bang-chan, como você quiser chamar. O Christopher Bang-chan, ele nasceu, na verdade, na Coreia, mas ele foi muito novo para a Austrália, e hoje a cidadania dele, nacionalidade dele é australiana. Ele é considerado descendente de coreano, e ele passou numa audição da JYP quando ele tinha
13 anos de idade, e a partir de então ele se mudou para a Coreia para treinar na empresa. O Chan, ele treinou por 7 anos. Ele conhece o K-pop todo porque se algum idol passou pela JYP durante os 7 anos que ele treinou, o Chan conhece. Ele conhece as meninas do Twice, ele quase debutou no GOT7, conhece gente do Monsta X, gente do B2B, e muitos colegas dele de trabalho já tinham debutado e muitos já estavam com carreiras estáveis. E o Chan, nesse tempo, a JYP não debutou nenhum outro grupo masculino, ele foi se sentindo deixado para trás. Mas durante esse tempo ele começou a produzir música. Daí ele foi se tornando um trainee fora do normal de trainees de K-pop, que são treinados para dançar, para cantar, para atuar. Aí você via um rapaz que na época devia ter uns 17 anos ou menos, por aí, que começou a produzir músicas e eram músicas muito boas. Músicas que ele foi produzindo, depois ele foi produzindo com 2 amigos de dormitório dele, que também eram trainees, o Han e o Xambin. Eram músicas que eles produziam quase que de forma independente. Eles postavam no YouTube como Trio Achar, e de repente um desses vídeos ganhou 1 milhão de visualizações, que era só um vídeo de uma música, não tinha vídeo, não tinha nada, era só a música postada. E eu acho que a JYP pensou, eu acho que a brincadeira desses meninos tem potencial. Então, nisso, o Shank já era um trainee há muito tempo, que já tinha as habilidades técnicas extremamente bem treinadas e já estava num nível acima dos outros trainees, e começou a produzir músicas com seus colegas, com Ranho, também, que a música começou a chamar atenção na comunidade. Nisso foi nascendo o Stray Kids. Então a empresa deu ao Chan a oportunidade de montar o grupo dele. Tipo, tá aí, Chan, você quer isso? Tá aqui tua chance. E foi aí que foi começando o Stray Kids. Um menino que estava se sentindo sozinho e deixado para trás, na empresa, que encontrou amigos que gostavam de produzir música como ele. As músicas foram dando certo e receberam a oportunidade de fazer um grupo como eles queriam. Aí, a partir daí, o Stray Kids vai se desenhando. Escolha de membros, desenvolvimento deles, e o grupo vai começando a acontecer. Eu acho que é importante ressaltar que não teve influência da empresa, assim, na escolha dos membros, né? Foi o Shank fez, né? Por mais que tivesse o reality de sobrevivência, né? Ele fez questão de que todos eles debutassem juntos desde o início. No próprio reality mesmo falou, né? Que ele não queria ter interferência na produção das músicas dele, que ele queria tudo autoral, da forma que o grupo quisesse, né? Tanto que o Stray Kids, por mais que cada membro tenha sua cor diferente, eles juntos são uma nova cor, e também faz com que as pessoas se identifiquem mais com o grupo. E o JYP cumpriu a palavra dele. Tipo assim, ele conseguiu, cumpriu, e aí hoje nós temos o Stray Kids. O Chan, ele dá de ver que ele é muito querido na empresa, porque ele é muito responsável, ele é muito talentoso, ele é muito educado também. Então, eu acho que, além de gostarem do Chan, como a música dele, que ele estava produzindo, teve uma resposta positiva, eles viram ali uma oportunidade de testar, tipo, ok, Chan, o que é que você pode fazer? E eu acho que talvez eles perceberam que o Chan já estava num nível acima de entrar num grupo de K-pop tradicional. Ele já era um produtor musical, ele já não era mais só um idol de K-pop. Então, eu acho que foi muito orgânico esse surgimento do Stray Kids. Aí o Chan, ele foi escolhendo os meninos que ele queria que debutassem com ele. Aí a gente vê um projeto que eu acho que, se a gente for pensar muito numa indústria de K-pop que tudo é tão produzido, tão técnico, foi um projeto arriscado que tinha muita coisa para dar errada, mas aí a gente viu o Chan escolhendo os membros porque ele via alguma coisa neles que, além de capacidade técnica, mas que podia agregar ao grupo. Por exemplo, uma das coisas que fez ele escolher o Sunmin é que, além do vocal dele, quando ele foi fazer a audição, ele cumprimentou todas as pessoas, inclusive os trainees, pessoas que ninguém cumprimentava. Então ele viu nele uma postura de tipo, eu acho que vai ser bom trabalhar com ele. Ele viu no Hyunjin o esforço que ele tinha, o desejo que ele tinha de melhorar, de crescer. No IN também. O Lino estava lá há pouquíssimo tempo, mas além dele ser um excelente dançarino, o desejo dele de seguir os sonhos dele, o Lino, ele já era dançarino profissional, ele dançava em turnê já do BTS, e ele largou para poder realizar o sonho dele. Então ele foi juntando
além de habilidades, ele juntou características que dessem um a mais pro Stray Kids. E foi assim que ele foi juntando o grupo. E além do Felix, que é quase o filho dele, e viu nele um jovem que também veio da Austrália, cheio de sonhos, com dificuldade de se adaptar àquela cultura, a uma cultura nova, uma língua nova, e tinha uma voz surreal e pensou, cara, eu posso fazer tanta coisa com essa voz dele, tanta coisa. Eu preciso dessa voz no meu grupo. E ele foi juntando o Stray Kids nesse jeito. Ele não foi juntando só pelas qualidades técnicas, só por aparência, ele foi vendo características de bons membros de uma equipe que iam funcionar bem na equipe que ele estava querendo, no projeto Stray Kids. E sem falar no Trio Rachá, que não tinha como fazer um grupo do Chan sem o Trio Rachá. É com quem ele faz música, que são os companheiros de trabalho dele. Uma coisa que eu achei interessante, que diferente dos outros reais que eu já vi, do JYP e da JYP Entertainment, porque os outros eram uma coisa que eles pensavam, não, a gente tem um grupo assim, a qualidade tem que ser essa, vocês vão ter que fazer assim para dar certo. Só que no do Stray Kids foi diferente. O Stray Kids, vamos falar de forma figurativa aqui, o JYP chegou pro Banitinha e falou, tá, você tá aqui treinando há muito tempo, eu confio em você, você quer debutar? Toma aqui a sua chance para debutar. Você vai ter a oportunidade de trazer os membros que você quer, fazer da forma que você quer. Eu só quero ver se é bom o suficiente. Se você mostrar que seu grupo está apto para debutar, você pode debutar. E ele fez exatamente isso. Ele buscou durante o reality, ele não falou, eu quero que você faça isso, não sei o que lá. A única coisa que ele falou, não, eu acho que nesse ponto tem que melhorar, esse ponto tá bom, você tem que receber elogio, você tem que receber crítica, da forma para evoluir as pessoas. E ele conseguiu, o Bang Chan conseguiu administrar muito bem esse reality, mesmo com as 2 eliminações que teve, ele conseguiu continuar lidando. O JYP deu a chance pro Felix e pro Lino voltar, eles se esforçaram, fizeram valer, e o JYP cumpriu a palavra dele. Ele falou, estou vendo a qualidade, vocês podem debutar, o grupo vai ser vocês 9 na época. E continua um grupo de sucesso de 8 até hoje, porque eles conseguem manter a magia e a evolução deles sempre. Realmente, eles tinham que provar que eles eram hábeis a debutar como um grupo autossuficiente e provaram. Eles lançaram a primeira mixtape pré-debut deles, que continha Elevator, que é um dos hinos do fandom, Yayaya, School Life e Glow, em 2017, enquanto se preparavam para o debut deles, que foi realizado em 2018 com District 9, no álbum I'm Not. E eu vou falar, Elevator como pré-debut e District 9 como debut foram escolhas corajosas deles. Eles foram para uma pegada muito mais sombria e mais rock. District 9 tem uma veia mais voltada pro rock. As músicas também têm uma sonoridade diferente do que estava tendo no K-pop na época. E ali eles estavam mostrando que eles não iam seguir o caminho tradicional no K-pop, que eles iam seguir o caminho deles. E eles também estavam começando a trabalhar uma coisa, além de músicas, eles estavam apresentando conceitos. Eles apresentaram a primeira trilogia deles, que foi I'm Not, I Am Who e I'm You, onde eles vão falando do processo do crescimento. E você começa tipo, tá, eu não sou isso, mas então quem eu sou? No contato com outras pessoas, eu vou me descobrindo. E foi a primeira trilogia deles. E segundo, pela segunda trilogia deles, Claire, que eles continuam a abordar o crescimento, que eles vão falando sobre os labirintos da vida, a selvageria desse mundo adulto. Depois eles estão indo confusos porque já está tendo efeitos colaterais, eles não estão sabendo lidar com aquilo. E em Levanter eles estão, parece que mais uma vez, tentando encontrar um equilíbrio sobre o que eles querem, o que o mundo realmente é e sobre as respostas que eles buscam. Aí, na série Life, que a gente teve Go Life e In Life, eles estão apenas vivendo, sem buscar tanto respostas e sem uma linha tão clara. É apenas sobre a vida que não é linear, a vida que tem tristezas, que tem fobias, mas que tem brincadeiras, que você cai, você levanta e você vai seguindo em frente. Então, eu diria que o Stray Kids, o conceito deles, além da vida, é tipo um coming of age. O que é que você está vivendo agora e como é que eu vou refletir isso? Então, dá uma sensação muito, eu diria, íntima ouvir as músicas do Stray Kids, porque você vê que eles muitas vezes eles estão desabafando sobre as questões que eles estão passando, problemas para dormir,
problemas de ansiedade, os medos que eles têm, os medos do crescimento, eles estarem se dando conta de que estão no mundo adulto e que as responsabilidades são outras, deles terem que lutar contra as respostas negativas que o mundo dá, sobre as quedas que tiveram, sobre você ter arrependimento, sobre você ter magoado uma pessoa que você gostava. Então, eles vão se abrindo com a gente nos álbuns deles, também eles vão brincando com a gente, vão experimentando sons, vão se desafiando e vão construindo essa sonoridade que é própria do Stray Kids, que ao mesmo tempo que ela é muito diversa, tem uma assinatura muito forte deles. Teve também o surgimento do Mer Test, né? Não sei se assim se pronuncia, eu sempre pronunciei errado, né? Eles foram pioneiros do Mer Test, né? Quando veio Godsman, então aí eles foram prepulsores desse ritmo também, o que fez também com que abrissem portas, né? Que a indústria olhasse, tipo, nós temos um novo grupo, né? E a partir daí, dentro desse cenário, foram outros grupos, né? Captados em si, como o ATEEZ, por exemplo, e até mesmo o The Boys, por mais que o The Boys não tenha o mesmo conceito, né? Mas trouxe essa visão da quarta geração. Eu acho interessante quando a gente escuta os álbuns do Stray Kids por ordem de lançamento, você vai vendo o desenvolvimento deles como pessoas, você vê o crescimento deles como pessoas, o crescimento técnico deles, a evolução deles como cantores, como rappers, como produtores também. Eu acho que é uma experiência muito interessante, realmente, você acompanhar o Stray Kids desde as primeiras músicas, desde as primeiras mixtapes até as músicas atuais. É divertido de ver. E os Stray Kids, eles eram um grupo que eu diria que eles estavam desde o debut, eles tiveram um debut diferenciado, né? Mas desde então não foi muito fácil para eles. Porque as pessoas geralmente têm uma expectativa de que quando um grupo da Big Three debuta, ele já vai debutar fazendo sucesso, ou pelo menos com uma margem de sucesso. E os Stray Kids, eles fugiram dessa fórmula. Muita gente até dizia que eles não pareciam um grupo da JYP. Alguns chamavam eles de flop da JYP. Eles receberam bastante coisas assim, muitos outros grupos, por causa da proposta deles, não gostavam, eles receberam muito hate. Por eles terem muita liberdade, muitos fandoms acharam que aquilo era uma ofensa para os grupos favoritos deles que não tinham essa liberdade criativa que eles tinham, então não gostavam. Por eles serem uma proposta sonora nova, por eles não serem exatamente os padrões de beleza de idols coreanos. Quando eu falo padrão de beleza, eles não são um grupo plastificado, eles são um grupo de pessoas reais. Então, eles tiveram uma certa resistência no começo. Eles foram caminhando para ir colocando o nome deles na indústria. Eles se esforçaram muito, eles se esforçam muito. O primeiro e o segundo álbum deles não foram muito populares. O terceiro também não, mas aí a gente viu o Clé Miro, que já teve uma recepção muito maior, né? Foi o primeiro win deles. Outras músicas deles, tipo Releveiro, fez sucesso, My Pace também, ela chamou a atenção da comunidade na época, mas o grupo ainda estava batendo na trave em relação a sucesso. Eles tinham muitas oposições, muitas críticas, e na era Miro eles receberam a primeira entrada nos charts, o primeiro win deles, que eles choram 8 minutos, a gente chora junto quando assiste. E foi o começo do nome Stray Kids no K-pop. Em seguida, eles lançaram a era mais polêmica deles, que foi Side Effects e Yellowwood, que é o álbum mais experimental deles. E assim, muita gente não gosta dessa música, não gosta dessa era, porque é uma sonoridade nova para o K-pop, eles trabalham um som realmente novo. A música não foi bem nos charts, eles não ganharam wins, e depois do sucesso de Miro, parece que foi mais uma bola fora deles, que eles estavam batendo na trave e mais uma vez bateu fora. Apesar de que Side Effects ia no Injustiçado, que se você não gosta, você que não entendeu o conceito, mas enfim, eles tiveram momentos que não foram fáceis e não foi rápido para eles colocarem o nome deles na indústria. Depois eles tiveram o Levanta, eles também ganharam o win, mas foi uma era muito difícil para eles porque teve a saída de um membro. Eles estavam tentando seguir em frente, foi uma época difícil para o fandom, claramente muito difícil para eles. Mas após isso, eu diria que eles
renasceram. Aí em 2020 eles lançaram a abertura de Tower of God, que fez eles terem uma visibilidade no Japão, na comunidade fora do K-pop, lançaram as mixtapes dele e há um ano atrás eles lançaram então o comeback que validou o trabalho deles, onde eles fizeram o gol que eles estavam tentando há tanto tempo com Gods Minu, que foi um dos comebacks mais memoráveis do ano passado, de 2020, que colocou eles definitivamente no mapa do K-pop. E eu diria que foi um divisor de águas para o Stray Kids em termos de carreira. Assim, o Stray Kids está onde está hoje, com a validação que Gods Minu deu para eles. Sobre os álbuns, assim, as músicas lançadas e a carreira, eu acho que eles sempre foi um grupo que tem sua zona de conforto, tem a sua, como posso dizer, parte musical que faz de fato sucesso, mas eles nunca perdem a chance de experimentar algo novo, de tentar algo diferente. E, como você falou no Clay 2 Yellowwood, tem Side Effects, é um álbum para mim totalmente experimental. E tem Side Effects, que é uma title que é diferente de todas as outras dele, e é um conceito bem diferente. As pessoas não gostam muito desse conceito no K-pop, tem poucas músicas assim. Se não me engano, tem um vídeo salvo sobre isso, mas são poucos exemplos. Mas eles botaram a cara a tapa, tentaram. Tanto que nesse álbum tem essa música TMT, que também é um pouco diferente do padrão, e 4 mixtapes. Então é uma coisa mais conceitual, mais fora do comum para eles e pro K-pop. É meio que tá na zona de conforto deles, porque eles sempre se reinventaram, sempre misturaram coisas, tentaram várias coisas, desde o Trilate, antes do debut, eles sempre experimentavam, sempre tentavam coisas assim. Mas pro K-pop no geral foi uma coisa que foi diferente de tudo que aconteceu. Tanto é que até hoje muitas pessoas não gostam de Side Effects, apesar de eu achar a música muito incrível. E God's Menu foi aquele divisor de águas total que não só mudou o Stray Kids, mas que mudou a forma que a indústria e a forma como o público reagia ao K-pop, principalmente na quarta geração. Eu acho que, óbvio que o divisor foi aquela questão de 2017, 2018, do K-pop bombando internacionalmente, mas principalmente em 2020 com God's Menu e as outras músicas posteriores que tinham uma certa influência dessa música, foi aquele momento que a quarta geração falou, a gente chegou, a gente está aqui para mostrar serviço. Eles que abriram o portão da quarta geração e meio que tornou ela visível para as pessoas que estavam ainda nessa transição de terceira para quarta. Os grupos que vieram fazendo comeback depois disso tiveram muito mais visibilidade porque o K-pop já estava tendo essa visualização para a quarta geração. ITZY, Idol, ITZY, etc, etc, etc. Para mim, além de mudar a carreira deles, eles conseguiram mudar o K-pop de certa forma, para dar esse baque assim e mostrar que eles têm de bom para oferecer. E geraram tendência. Eu estava falando com o Bruno hoje de outros comebacks que estavam tendo recentemente com um conceito de sabor, de comida, bebida. Então eu fico muito orgulhosa também de saber que o Stray Kids começou essa tendência no K-pop. Dá aquela sensação de tipo, ai, foram meus filhos que fizeram, sabe? Mas Gods Minu, assim, eu já tava no fandom, eu entrei na época que eles lançaram a abertura de Tower of God, e só quem tava no fandom, que viveu, sabe o surto que foi quando lançou Gods Minu. Foi quando o Yujin apareceu com cabelo loiro comprido pela primeira vez, o Lino ruivo, Yujin de cabelo roxo, aquele tu, Cooking Like a Chef. Meu, assim, era tanta coisa nova e tanta coisa boa que tava acontecendo naquele comeback que, tipo, foi um marco, assim, pro fandom, um marco pro grupo. E eu fico muito feliz de ter vivido essa época. Quem de vocês também já era do fandom na época de Gods Minot? Não, eu via por fora, mas eu não me considerava do fandom, não. Mas com certeza, quando você apresenta, tipo assim, K-pop para pessoas que não gostam, não curtem, eu acho que é uma boa entrada para quem quer entrar nesse meio. Só que aí tem que tomar cuidado, porque se entrar é capaz de não sair nunca mais, tipo a gente. É engraçado porque existem músicas que a gente diz que definem uma geração, né? Tipo, se eu fosse colocar algumas músicas que são da terceira geração, eu colocaria Grow, do EXO, colocaria Cheer Up, do Twice, Bloody Sweet Tears, do BTS, assim. Da segunda geração, eu colocaria G, do Shinoshide, do Girl Generation. Então, você tem músicas. Aí, se eu fosse colocar, tipo, uma das músicas que define a quarta geração do K-pop, com certeza
Gods Minute teria nessa lista. Se no futuro eu quiser mostrar pra alguém o que é a quarta geração do K-pop, o que foi a quarta geração, essa vai ser uma das músicas que eu vou mostrar. Aí depois a gente teve Backdoor. Digo que Backdoor colheu os frutos do sucesso de Gods Minute. As vendas deles aumentaram absurdamente, as views, os fãs no mundo todo, assim. Se você tá ouvindo esse podcast e você era Stay desde o debut, eu não sei como era, mas devia ser tudo mato. Deve ter sido uma mudança significativa. E é isso, depois eles foram crescendo na China, que é um mercado que eles não começaram a promover, mas começaram a crescer, foram crescendo no Ocidente, no Japão, e estão colocando o nome deles. E a gente pôde ver isso no Kingdom, quando a gente viu que foi um programa que teve a participação global, né? Como o Stray Kids, eles conseguiram ver e a gente conseguiu ter uma ideia de onde eles estão atualmente na carreira deles, da força que eles têm no mercado global do K-pop. Uhum. É um ponto positivo também, né? Que abriu também muitas portas dentro do mercado asiático, né? Eu acho que era o ponto principal da entrada deles, Kingdom. É porque já tem uma carreira internacional, né? Já tem esse reconhecimento internacional, mas faltava o reconhecimento da própria Coreia deles, né? Então, acho que uma oportunidade boa deles mostrarem a essência deles, né? Tanto na dança quanto na produção, né? Quem são eles de verdade. Então, acho que o Kingdom também foi bem positivo nesse quesito para eles na Coreia. No Kingdom, teve uns resultados quando lançou a música. No chart, a gente vê que tem aumentado o fandom coreano, mas quando lançar música nova, especialmente quando lançar comeback, a gente vai ver o resultado do Kingdom pro Stray Kids. Tô bem curiosa pra ver. E eu diria que não é que eles são flop na Coreia, mas a Coreia ainda tá digerindo o que é Stray Kids. E quando digerir, assim, é o mercado que falta pra eles. Claro, eles ainda têm muito que crescer, mas nos outros mercados eles já se colocaram e só estão crescendo. E ali no mercado coreano é onde eles ainda estão colocando o nome deles. E acho que quando firmar, assim, só vai. Sim, não, os frutos já estão aí, infelizmente ainda não na Coreia, né? Tem agora, né, o lançamento das roupas deles que esgotaram, né? Tá no Japão, própria linha de maquiagem, né? Que também faz sucesso também, mas que talvez não esteja sabendo trabalhar corretamente por outras questões. Tirando a Coreia, eu acho que dentro aquela região, acho que tá indo muito bem. O Japão tá sabendo trabalhar bem. Pra mim, antes de Gods Menu, eu aqui só tava tipo um pouquinho pra estourar. Com o Gods Menu estourou e durante o Kingdom eu falei, pra mim, o Stray Kids ganhar vai ser a tira que faltava pra ser um sucesso absoluto. E eu acho que esses frutos vão ser colhidos no próximo comeback. Eu tô bastante ansioso. Nem é questão de qualidade, porque eu já espero uma qualidade, como sempre, que eles sempre apresentam pra gente, mas das respostas da fanbase, das pessoas, até, abre aspas, stays oprimidos que ficavam lá dele e tal, vão se sentir mais confortáveis para falar, pessoas novas no fandom, a própria Coreia, que não tem como negar a visibilidade que eles têm agora. Então, acho que o futuro é bem promissor e eu acho que eles vão colher muito bem. Eles plantaram muito bem, cuidaram muito bem, só vão colher do bom e do melhor agora. Pra mim, o que diferencia os Stray Kids, que é o que fez eu me apaixonar por eles, que me conquistou como fã, eu acho eles muito autênticos, como pessoas, como produtores musicais. Eu vejo muita verdade no que eles produzem, paixão que eles têm por produzir música, nas letras que eles fazem, a forma que eles se relacionam com o K-pop, que eles são com as pessoas, como eles se mostram, que eles são pessoas falhas, eles são pessoas com qualidades, defeitos, pessoas reais, pessoas que buscam se comunicar com as pautas globais, mesmo a maioria ali tendo crescido num contexto como homens coreanos, que a gente sabe que é uma sociedade conservadora, eles buscam conhecer as pautas globais de gênero, de causas raciais, de discussões que têm para se comunicar com o fandom deles. Se eles erram, eles pedem desculpas e buscam melhorar. Então, eu acho que o diferencial neles, para mim, é isso, é essa verdade que eles passam. Qual vocês acham que é o diferencial do Stray Kids que fez vocês se tornarem fãs, que vocês acham que diferencia eles nesse mercado louco? E eu acho que é porque eles são um grupo singular mesmo. São eles que produzem, são eles que compõem, são eles que criam a dança, né? Não tem uma influência externa dentro do Stray Kids, né?
Tanto que você vê que eles criaram esse conceito único, como você tinha dito anteriormente. Eu não tenho muito o que dizer, né? Eu acho que eles mostram isso. Eu acho que cada um cria um conceito do que é o Stray Kids, né? Mas eu acho que a identificação também tá por conta porque eles querem estar próximo dos fãs, né? Tipo, esse compromisso do Chan que ele tem de fazer uma live toda semana para se comunicar, para conversar com as pessoas ao redor do mundo, eu acho que isso também traz uma certa identificação e conforto para quem consome. Então também já é um ponto positivo que eles têm com relação ao público. Da minha parte, eu lembro que eu já conhecia o grupo, tipo, de longe, assim, por causa de um anúncio do YouTube, eu acho, que mostrava inclusive foi Side Effects, curioso, e apesar de ser uma sonoridade diferente, eu achei bom, eu falei, caramba, que grupo bom, assim, eu perguntei pra quem conhecia na época, pesquisei um pouco, mas não, só conhecia de longe, não procurei atrás, mas eu já achava muito bom o que eu tinha pesquisado, porque era uma coisa diferente, uma coisa autêntica, e dava pra ver que o grupo era tão pegado com a música o quanto a gente é. Foi entre Mirror e God's Menu. Eu comecei a procurar mais, eu comecei a me interessar mais. Eu falei, caramba, uma sonoridade diferente, tem uma pegada de música eletrônica, um EDM, tem outras músicas com um pouco de rock de fundo. São uma sonoridade bem diferente, uma coisa bem única. Eu procurei mais, assisti mais, ver o God's Menu, me apaixonei. Só por isso já teria ficado dando grupo, já gostava bastante, já contava bastante. Mas como eu tenho o costume de procurar bastante o antes e o durante do grupo, eu sempre procurei como era a relação deles com a música, com o fandom, com as outras coisas, e eu fiquei maravilhado. A entrega que eles têm com o fandom, o Bang-chan fazendo lives semanalmente, as relações diretas, eles são totalmente sinceros. Como pessoas e como artistas, dá pra você perceber o esforço que eles colocam na música. Eles, sei lá, os álbuns têm no mínimo 5 músicas, 6 músicas, e todas são eles que fazem. A maioria das músicas tem MV, que foi uma coisa que, pra mim, quebrou assim paradigmas. E, por exemplo, na época eu acompanhava bastante Twice, Blackpink e ITZY. E sempre foi a Title. Twice tinha um upside assim, ITZY tinha um upside às vezes, tinha uma coreografia diferente. Mas eu olhava pra Stray Kids, era conteúdo, conteúdo, conteúdo. Era MV isso, MV aquilo. Às vezes eu parava pra pensar, calma, isso é Title, isso é upside, tem muito clipe, tem muita música, e eu achei isso incrível. Além deles fazerem todo o trabalho do zero, eles colocam esforço além do necessário, por assim dizer. Eles vão fazer MV, vão fazer coreografia para músicas que às vezes eles nem promovem, mas eles fazem isso para entregar pro fã, mostra o quão apaixonados eles são pelas músicas. Eu fiquei maravilhado com isso. Isso se mantém até hoje. Você tem B-side que tem MV, e até hoje eles colocam esforço, eles são bem sinceros. No Kingdom, eles sempre mostraram essa relação com o fandom. O Bang-chan, mesmo na semana que não foi tão bem, que teve problema de vocal, que teve problema com a apresentação em si, ele foi lá, reagiu na live dele, comentou sobre. Sempre se manteve sincero, eles nunca tentaram esconder nada assim do fandom. Eu acho isso incrível. Ah, não, além dos mimos, né? Porque você falou do Bubble, né? Que Félix sempre recomenda música, né? As pessoas mais ativas, né? Do Bubble, que tem o Felix, o Minho, mais o Chambin, que eles são bem mais ativos, né? Mas a gente sempre tem também a questão das outras músicas, né? Tem tanto os records quanto os Stray Kids Players também, né? Eles sempre estão trazendo conteúdo pra gente, né? Pra gente não deixar de se apegar, né? Então, eu acho que isso também é um ponto bem positivo, assim. Enquanto tem gente que não lança nada, eles sempre estão fazendo coisas, trazendo coisas pra gente continuar consumindo, mesmo que não seja algo oficial Stray Kids, mas que seja de uma autoria individual deles. Eu acho que isso também é interessante para até quem se identifica para cada membro. Então, isso também acaba sendo interessante, ponto positivo para ele. Que a relação Stray Kids e Stays é uma das relações mais diferenciadas que eu vejo no K-pop. Eu vejo que eles é como se fossem um só, é como se a gente fosse uma extensão do grupo. Eu acho que justamente por ser um grupo que tudo que eles conquistam e a gente conquista é tudo com muito trabalho, tipo, a gente sua muito para poder ajudar eles nas conquistas.
Então isso faz a gente se apegar muito com eles. A gente vê eles trabalhando muito e a gente também trabalha para poder fazer eles se sentirem reconhecidos. O Chan tá sempre conversando com a gente nas lives, os meninos estão sempre postando fotos, eles buscam fazer lives com bastante frequência no Bubble, então eles são muito presentes, eles fazem muitos vlogs também para mostrar um pouco mais da vida deles, são muito honestos e eu acho que eles estão criando uma relação muito forte. Eles são parte da nossa vida e a gente é parte da vida deles também. Uma coisa que eu queria adicionar, acho que a última coisa que me vem em mente aqui, e a influência que, além de, óbvio, generalizar que eles têm influência toda no K-pop, essa questão de estilo de quarta geração, é a aspas, mudança que eles conseguem causar na própria empresa. Parece soar meio estranho da forma que eu vou falar, por eu ser um pouco parcial em relação ao JYP, mas por falar, nossa, que ele é muito rígido, que ele é isso, que ele é inovado, assim. E, tipo, ele não é totalmente rígido, ele não é totalmente inovado, ele não quer acabar com a vida da pessoa, mas ele quer uma questão de qualidade, ele quer entregar um produto bom, só que ele sempre se manteve entre essa relação de produto, idol e entrega. Ele sempre estava no intermédio. Só que, a partir de Stray Kids, que ele deu essa liberdade, você consegue ver essa liberdade fluindo entre a empresa. O último álbum de Twice, o Taste of Love, tirando a title que ele escreveu, as outras músicas, as B-sides, são todas feitas por membros, as letras. Os estilos de grupo vão variando. O ITZY, o Comeback in the Morning, tem uma pegada diferente, tem uma leitura de música diferente, que puxa um pouco do Stray Kids, da questão do rap, um pouco de trap que tá vindo dessa quarta geração, que eles conseguem, não só a title, as b-sides, eu tenho essa visão, um palpite meu, que eles conseguem influenciar bastante dentro daquela empresa. Além do que, tem um Bang Chan que, se na minha visão alguém fosse substituir o JYP naquela empresa como uma questão de imagem, seria o Bang Chan ou a Jiwoo, ou os dois juntos. Então ele meio que tá confortável em falar, em conversar. Tem até vídeo deles dando um toque aqui de ombro de OIP e o Bang Chan. Ele é amigo da Sana, das garotas do Twice, tem relação com as meninas do ITZY. Então eles sempre tem essa troca. Eles têm muito a oferecer e eles conseguem oferecer. E a empresa consegue devolver isso da forma musical e da forma de entretenimento. E você consegue ver mais liberdade pro Twice, uma coisa mais diferente, uma coisa mais única que o Twice tem deles, do grupo que estão sendo apresentados, que estão deixando ser exposto e se mudando um pouco de conceito, indo para um lado mais artístico que elas aparentam gostar, a parte mais do rap. E eu acho que é uma coisa que provém dessa liberdade que o Stray Kids teve e viu que dá sucesso e viu que dá certo, eles têm confiança, eles só deixam acontecer. ITZY, mesmo que musicalmente elas ainda não tenham uma independência, né? Mas quando elas lançaram aquela carta, tipo, pros MIDs, que elas falam das inseguranças dela, cara, aquilo eu pensei, meu, isso é muito uma coisa que o Stray Kids faria também. E foi uma coisa que eu também pensei, além dessa carta, foi a música que elas fizeram pros MIDs, é uma das melhores músicas que ela tem, que é Mitzi, o nome. E eu só consigo lembrar da música You Can Stay. Eles sempre falam que as músicas são para a audiência, são pro fandom, mas tem aquelas músicas em específico que tocam o seu coração. E, por exemplo, Twice tem One in a Million, que foi uma música que tá desde o debut, que tá há muito tempo, e significa muito pra gente. E se depois dessa relação direta que os Stray Kids têm com o fandom, elas também foram buscar isso. Tem aquela carta sincera, elas sempre fazem lives sendo sinceras, sendo abertas, tem a música, e eu acho que tem um certo pouco de influência. E aí você consegue, como você falou, dá pra relacionar, tipo, nossa, aquela carta lembra, eu faria uma coisa que os Stray Kids faria, a música também é uma coisa que eles fariam. Dá pra essa liberdade não artística, mas pessoal também, como pessoa. E é isso. Esse podcast a gente gravou com muito carinho, porque realmente é um grupo que a gente gosta muito. Eu sou muito feliz por ser Stay. Eles têm feito de mim uma pessoa melhor, porque ver que eles buscam ser pessoas melhores é um incentivo para mim também. Eu me sinto muito acolhida por eles. Eu realmente desejo muito sucesso para os meninos, que eles possam realizar os sonhos deles, que eles conquistem o reconhecimento que eles merecem nessa indústria. E é isso que eu queria falar dos reis do palco, um dos líderes da quarta geração, e esse grupo que faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida. E se você não é Stay e quer vir, seja bem-vindo. Eles são meninos muito bons de acompanhar. Às vezes o Feno é meio surtado, não vou mentir, mas os meninos são maravilhosos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês que ficam. E
É isso. Deem stream no Stray Kids. Deem stream no Twice também, se quiserem. Panfletando aqui o outro grupo. E obrigada, Dani. Obrigada, Bruno, pela participação. Por compartilharem comigo nesse podcast. Obrigado por me chamar. Sempre bom estar aqui, sempre bom conversar. Desculpa se eu, durante o percurso, falei mal, fui mal interpretado por alguém. Mas é isso. Valeu. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu que agradeço, desculpa qualquer erro de informação. É meu primeiro podcast, eu fiquei bem nervosa. Eu sei que eu errei algumas coisas, mas faz parte. E se você já escuta Bolsa Nerd, K-Bolsas, deem uma olhada nos outros podcasts que a gente tem. A gente tem alguns de cultura nerd, outros de K-pop. Tem o nosso blog do Bolsa Nerd também. A gente tem algumas coisas de cultura coreana, de cultura nerd em geral, quadrinhos também. Então, se você tiver interesse, acompanha a gente. Tchau, tchau!